Bom dia, pessoal, tudo bem? Turma da prótese parcial fixa, hoje é dia 24 de agosto e eu tenho um assunto prático novo para vocês. Hoje a nossa aula prática vai contemplar o assunto moldeiras, moldeiras de estoque, que são essas moldeiras que são pré-fabricadas, moldeiras de estoque. Vamos falar sobre as moldeiras de aço, moldeira de alumínio, moldeira parcial, moldeira de plástico, moldeira para desdentado e moldeira para dentado. As indicações dessas moldeiras. Quando usa uma para um caso, quando usar outra para outro caso. Vou separar as moldeiras. Aqui nós temos as moldeiras de aço, com perfuração e sem perfuração. Aqui nós temos moldeiras de plástico, moldeiras parciais, moldeiras para paciente desdentado sem furo e com furo, superior e inferior, e moldeiras de alumínio. Temos vários tipos aí de moldeira. E nós precisamos saber e entender que um tipo de moldeira não realiza todos os objetivos. Cada procedimento deve ser contemplado por um tipo específico de moldeira. Eu vou dar um exemplo agora, começando com as moldeiras para desdentados. Essa é uma das moldeiras mais utilizadas para paciente desdentado, que é uma moldeira com perfurações e o estilo dela, o modelo é HDR. Então são moldeiras HDR para paciente desdentado. Nós temos a mesma moldeira HDR para paciente desdentado. Essa é uma moldeira inferior, eu consigo diferenciá-la da moldeira superior pela perfuração, pelo espaço que há no meio da moldeira. Então essa moldeira que vocês estão vendo com um espaço entre os rebordos, é o espaço da língua, e essa aba da moldeira ela tem que descer para o espaço que fica entre o rebordo e a língua, para copiar o fundo ali de vestíbulo lingual, e essa é uma moldeira superior, que ela é toda fechada. Beleza. Moldeiras tipo HDR. Qual? De alumínio, nós estamos vendo o material alumínio. Por que uma tem furo e outra não tem furo? Essa moldeira sem perfurações, ela tem a indicação de moldar um material que nós vamos utilizar para moldar com essa moldeira sem furo, é a Godiva. É um material de moldagem, termoplástico, e ele deve ser plastificado para que nós possamos colocar na moldeira e moldar o paciente com essa moldeira, então, sem perfurações HDR. Beleza? Quero moldar com Godiva. Qual moldeira? Quero moldar com Godiva, paciente desdentado. Qual moldeira eu vou utilizar? Uma moldeira HDR, né? Ela é pré-fabricada aqui, de alumínio, moldeira HDR, sem perfurações. Essa é a moldeira para se moldar com Godiva. Posso usar essa moldeira aqui para outro material? O alginato ele não vai ter retentividade. E quando eu remover isso da boca do paciente, quando eu remover
a moldeira da boca do paciente, a moldeira sai e o material fica. Então, o material ele vai deslocar da moldeira com muita facilidade. Não é indicado se utilizar para moldar com alginato ou com silicone de adição ou condensação. Ok? Beleza. Moldeiras HDR para paciente desdentado com perfurações. Essas perfurações são importantes para que o alginato ou o silicone penetre na perfuração, passe para o outro lado e fique retido na moldeira. Então, a perfuração ela serve para dar retenção, retentividade ao material de moldagem na moldeira. Professor, mas eu não posso utilizar a moldeira HDR lisa, sem furo, para moldar com silicone? Até pode, mas aí você precisa usar um adesivo. Esse aqui, ó. Esse é um adesivo para silicone. Esse adesivo, ele é passado na moldeira, e o adesivo ele vai ser um elo de união entre a moldeira e o silicone. Uma vez passado esse adesivo para silicone na moldeira, o silicone ele vai ter uma aderência aí na moldeira. Também temos esse adesivo para alginato. O alginato não tem adesividade aqui, mas nós temos o adesivo para alginato. Então, você pode passar o adesivo na moldeira para alginato e moldar com alginato. Enfim, você vai ter que gastar com adesivo. Enquanto você tem uma moldeira com perfurações, não há necessidade de você gastar com adesivo, que é caro. Falamos sobre essas moldeiras aqui para paciente desdentado. Falamos que ela é uma moldeira de alumínio, tem perfuração e não tem. Já falamos sobre qual é o objetivo das perfurações. Quando o objetivo é moldar com Godiva, qual moldeira usar. E o objetivo de usar essa moldeira HDR é construir um modelo de estudo, um modelo anatômico. Não é o objetivo dessa moldeira, e ela não consegue moldar com fidelidade, de forma mais personalizada, uma boca desdentada. Através dessa moldeira nós confeccionamos um modelo de estudo. Em cima do modelo de estudo nós confeccionaremos uma moldeira individual de resina acrílica, e com essa moldeira individual de resina acrílica, outro material, nós vamos fazer um molde, uma moldagem mais refinada, mais rica em detalhes, sem empurrar muito a mucosa e sem atrapalhar aí a cópia do fundo de vestíbulo. Beleza. Então, essa é uma moldeira indicada para fazer um modelo de estudo, ou com Godiva, ou com alginato, ou com silicone. Beleza. Agora nós temos as moldeiras de estoque de alumínio, as moldeiras de estoque de alumínio. Aqui nós temos uma, ó, moldeira de estoque de alumínio, perfurada, e ela é utilizada para moldar bocas dentadas, e não mais uma boca desdentada. Grande vantagem dessa moldeira de alumínio: ela dá uma ótima retentividade ao material de moldagem devido às perfurações, e ela é bem flexível. Em alguns casos ela não consegue penetrar porque a aba da moldeira bate no rebordo, na mucosa aqui, ó,
alveolar. Então ela é bem flexível, eu consigo abrir com facilidade essa moldeira e depois ela tem um encaixe perfeito. Então a grande vantagem dela é a fácil remodelação dela, posso dizer assim, ou algumas personalização da moldeira. Eu consigo personalizar com facilidade por ser alumínio e é bem flexível. Essa moldeira é uma moldeira para moldar a boca dentada, ok? E o objetivo dela é fazer moldes onde eu vá vazar o gesso e construir modelos de estudo, como esse aqui, um modelo de estudo. Então eu posso colocar o ginato, que não é um material tão preciso, moldar e fazer um modelo de estudo. E eu também posso colocar um material com mais precisão, como o silicone, e fazer modelos o quê? Modelos de trabalho, como esse modelo aqui, ó. É um modelo de trabalho, onde eu tenho o quê? Vários preparos, e esses preparos, eles vão receber coroas aí de cerâmica. Então esse é um modelo de trabalho, não é um modelo de estudo. Aproveitando que nós estamos falando sobre modelo de trabalho e modelo de estudo, essa moldeira tem uma característica, que ela é rígida, ela é de metal. Quando eu colocar um material de moldagem denso, pesado, que eu preciso colocar força para que esse material escoe sobre a superfície dos dentes, essa moldeira ela não vai sofrer o quê? Distorção. Uma dica que eu dou, e espero que vocês sigam isso, toda vez que vocês forem moldar com silicone, um material pesado, e o objetivo é se construir um modelo de trabalho, onde as dimensões do dente em boca deve ser igual às dimensões do dente no modelo. Então, um modelo fiel com as mesmas dimensões da boca. Usem uma moldeira rígida de metal. Não usem moldeira de plástico. A moldeira de plástico, quando você coloca força para o material escoar, a moldeira ela é flexível, a de plástico, ela vai acabar cedendo e deformando. Quando eu remover a moldeira, deixa eu pegar uma moldeira de plástico. Coloquei material pesado, empurrei o material contra os dentes. Como a moldeira é de plástico, ela deforma fácil, ela vai alterar a sua forma. Esperei o material tomar presa. Quando eu removo o molde da boca, o que vai acontecer com a moldeira? Ela deformou, quando eu tiro da boca, ela vai voltar ao seu estado de origem e o material de moldagem que está aqui dentro vai sofrer uma distorção. Nunca, é uma palavra muito forte, nunca, mas vocês não devem usar moldeiras de plástico para se confeccionar um modelo de trabalho. Falando em prótese fixa, então todos os casos de prótese fixa, seja ele inlay, onlay, overlay, prótese fixa de múltiplos elementos, laminados cerâmicos, usem moldeiras de metal, não usem moldeiras de plástico. Nós já vamos falar das indicações da moldeira de plástico. Pronto, acho que já falamos sobre essa distorção da moldeira durante o processo de moldagem. E essa distorção que a moldeira sofre durante a moldagem, essa moldeira de plástico, é um dos motivos de falha na prótese parcial fixa. Por que a coroa não tem uma boa adaptação? Por que a minha prótese fixa não se adaptou, não se encaixou?
Um dos motivos pode ser você ter usado uma moldeira o quê? De plástico para se fazer um modelo de trabalho como esse aqui. Agora eu vou dar mais uma dica. Eu vou pegar esse modelo, vou colocar essa moldeira aqui sobre esse modelo e eu quero que dê um foco aqui, ó, nessa região. Tá? A distância ideal entre o dente e a superfície interna da moldeira, então a distância ideal, vou pegar essa moldeira aqui de plástico só para demonstrar, a distância ideal da superfície do dente e da superfície interna da moldeira são 2 milímetros. Então, entre o dente e a moldeira, deve haver 2 milímetros aí de material de moldagem. Como que eu controlo isso? Isso é habilidade, e com o tempo vocês vão adquirindo experiência e habilidade para saber o quanto vocês devem empurrar para que o espaço fique de 2 milímetros, mais ou menos, aí 3. Não é ideal que a moldeira fique muito distante do dente e nem bata no dente. Uma dica que eu dou é a hora que vocês estiverem empurrando a moldeira com material de moldagem, quando o material de moldagem começar a extravasar pelas extremidades da moldeira, significa que você deve parar porque o material já copiou todo o dente. Agora o detalhe, uma dica que eu dou, mais uma dica, é o seguinte: vejam que a quantidade de material entre o dente e a moldeira é pequena, mas a quantidade de material de moldagem entre o palato do paciente e a moldeira é muito grande. Então essa distância moldeira-palato é muito grossa, a quantidade de material aqui vai ser bem grossa, enquanto que aqui nos dentes fina. E o que tem a ver isso, professor? O que tem a ver que aqui no meio eu vou ter uma camada muito grossa de alginato, falando de alginato, muito grossa de alginato, e aqui próximo dos dentes eu vou ter uma camada muito fina. Aonde vai sofrer mais distorção? Na região onde tem mais material. Esse alginato ele vai sofrer distorção e vai acabar distorcendo a região dos dentes. Para que isso não aconteça, eu vou dar uma dica. Vocês vão pegar cera utilidade, corta com estilete e vocês vão colocar cera no palato para moldar com alginato. Moldar com silicone não há necessidade. Para moldar com alginato e para evitar grandes distorções, você vai colocando cera e vai diminuindo o espaço entre a moldeira e o palato. Coloca mais cera. E eu vou, o quê? Olha só, diminuir muito a quantidade de alginato na região do palato. Agora eu vou colocar alginato e a espessura de alginato ali na região entre o palato e a moldeira vai ser praticamente uniforme do dente, do palato e do dente do outro lado. Vai ter uma uniformidade. Professor, mas aí o alginato não vai grudar aí na cera. Você pode pegar um Lecron, fazer ranhuras nessa cera, com Lecron. Pega um algodãozinho e vai passar esse algodão aí, ó, sobre essa cera. Então, esses fiapos de algodão que ficaram grudados na cera, vai fazer com que o alginato grude na cera. Tem aderência à cera. Então essa é mais uma dica, fica aí mais uma dica.
Desvantagem dessa moldeira. Essa borda, ela é muito fina. Ela é extremamente fina. Principalmente a moldeira inferior de alumínio, ela costuma machucar muito. Essa região aqui, ó, do assoalho da boca, aqui embaixo da língua, no fundo de vestíbulo, região retromolar, a borda da moldeira inferior costuma machucar bastante. Uma dica que eu deixo hoje para evitar que a moldeira machuque o paciente, vocês vão cortar um filetinho de cera utilidade e ao redor de toda a moldeira, na extremidade da moldeira, na borda da moldeira, vocês irão fazer essa personalização da moldeira. Então, você continua em toda a moldeira, passando aí esse filetinho de cera, para não machucar o paciente. E tem outra função essa cera, fazer com que o material de moldagem não saia da moldeira. Então, vai reter o material de moldagem dentro da moldeira também. Tem duas funções. Há no mercado uma cera cilíndrica e ela já vem com um espaço no meio dela e ela já vem pronta para ser encaixada aqui, ó. Há no mercado uma cera, chama cera periférica, para colocar na borda da moldeira. Mas a cera utilidade vai muito bem e tem o mesmo objetivo e o mesmo resultado. Então já falamos sobre a moldeira de alumínio, qual a indicação, qual a desvantagem. Indicação, confecção de modelo de estudo ou de trabalho de pacientes dentados. Tem grande vantagem porque você consegue personalizar por ela ser bem flexível. Perfurações garantem a retentividade do material à moldeira. E desvantagem que ela tem a extremidade fina e pode machucar. Mais uma dica, quando vocês forem levar a moldeira para a boca do paciente, segurem pelo cabo. Nunca apoiem os dedos nas perfurações, porque os dedos vão tampar as perfurações, o material não vai extravasar e o material não vai ficar retido à moldeira. Então, sempre segurando no cabo da moldeira e tentando levar a moldeira contra os dentes de forma paralela ao longo eixo do dente, em um movimento único. Isso aí. Beleza? Então já falamos sobre a moldeira de alumínio para pacientes dentados. Essa aqui é de alumínio. E nós temos a de alumínio parcial. Essa é uma moldeira de alumínio parcial com o cabo rígido. Nesse caso, eu consigo moldar o lado direito ou o lado esquerdo inferior, mas não consigo moldar o quê? O lado esquerdo superior e nem o lado direito inferior. Então, ela me limita a moldar somente meio arco, ou direito ou esquerdo. Ela é utilizada para alguns casos, mas quando eu preciso confeccionar um modelo de trabalho, o ideal é uma moldeira total e não parcial. Quando utilizar essa? Quando o protete ficou com dúvida sobre o seu preparo e você precisa moldar só o preparo, mas o modelo de trabalho já foi feito, então você precisa repetir uma moldagem, ou você precisa fazer um molde para fazer um provisório, ela é bem útil quando bem indicada. Essa é uma moldeira parcial. Nós temos a moldeira parcial com o cabo giratório e ela serve para todos os arcos. Então, superior direito, superior esquerdo, inferior, porque o cabo ele gira, você consegue colocar
essa moldeira aí em todos os arcos. Então já falamos sobre essa também. Professor, você acha ideal, uma pergunta que sempre vem à tona, você acha ideal passar o silicone, o adesivo para silicone, numa moldeira perfurada? Eu acho. Eu acho que além da perfuração, o adesivo ele vai propor mais retenção do material de moldagem à moldeira. E quando o material de moldagem desloca da moldeira, isso também é um fator que causa o quê? Erros na prótese parcial fixa. Então, a retentividade do material, do material de moldagem na moldeira é muito importante. Pronto? Falamos sobre isso. Agora, a minha moldeira preferida, são as moldeiras de aço. Então, essas são moldeiras que duram a vida toda, elas não acabam, a não ser que você perca, e vocês precisam, quando mandarem um material, um molde para o protético, para o laboratório, vocês precisam fazer anotação num caderninho. Então, deve ser anotado em um caderno que a moldeira tal, você pode numerar essa moldeira, que a moldeira número tal foi mandado para o laboratório tal. Porque há um extravio muito grande de moldeira e uma moldeira como essa é cara. Professor, a perfuração, além de reter o material da moldeira, a perfuração ela tem alguma vantagem? Não, não tem outra vantagem. A perfuração ela vai ter uma desvantagem. Esses furos aqui, eles vão ter uma desvantagem. Vou pegar uma de aço com furo e uma de aço sem furo. É tudo a mesma coisa? Não é a mesma coisa, porque uma tem furo, outra não tem furo. Mas a sem furo não tem retenção? Tem. O material de moldagem, essa borda da moldeira é dobrada, então o material de moldagem vai ficar retido aqui, ó, e ele não vai sair. Também tem essa área aqui que causa retentividade, porém não é tão grande quanto esses furinhos. O que eu faço? Quando eu uso uma moldeira de aço lisa, eu sempre uso o adesivo para silicone, e quando é alginato eu não passo nada, o alginato fica bem retido nessa moldeira. O alginato, ele é um material de moldagem que não tem grande consistência, ele não é denso, ele é fluido. E o material de moldagem ele tem que ser pressionado contra os dentes para que ele penetre nas pequenas irregularidades. Se eu colocar alginato aqui, ó, e o alginato, dependendo da marca, ele tem uma fluidez maior ou menor, se eu usar um alginato com fluidez média, quando eu pressionar esse material contra os dentes, o alginato vai sair pelos furinhos, todo o alginato vai sair pelos furinhos, e esses furos diminuem a pressão que eu gero sobre o material, sobre os dentes. O alginato, eu gosto muito de utilizar essa moldeira lisa. Por quê? Porque ela não tem furo e a pressão que eu vou imprimir do material sobre os dentes vai ser maior, porque o material vai ficar pressionado aqui dentro, não vai ter por onde ele escapar, e eu vou conseguir uma pressão maior. Quando eu pressiono mais o material sobre o dente, ele consegue penetrar mais nas irregularidades. É lógico, o material vai extravasar pelas bordas aqui da moldeira, no fundo de vestíbulo, e vai extravasar aqui na parte posterior aqui do palato. Aqui no palato mole, o material extravasa. Então, são moldeiras ótimas, resistente, machuca pouco, não machuca muito, tem uma ótima retentividade, tanto na perfurada quanto na lisa, as duas têm ótimos
ótima retentividade. Ponto negativo que eu não consigo dobrar se eu precisar personalizar. Ok? E essa moldeira tem a indicação de moldar boca dentada, tanto para modelo de trabalho, quanto para se fazer um modelo de estudo. Modelo de trabalho, modelo de estudo. Isso é uma ótima moldeira. Vou dar uma dica. Há casos onde a minha moldeira não cobre todos os dentes. Ela fica boa na região anterior, ela fica boa na região sentido lateral, a largura fica boa, porém não envolve os dentes posteriores, tipo segundo molar ou terceiro molar. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar uma godiva em bastão, fluidificar essa godiva e aumentar a moldeira em extensão com godiva, ou em bastão, ou com essa godiva em placa. Você pode plastificar, colocar ela aqui, grudar na moldeira, né? Esperar ela endurecer, esfriar, e você vai ter uma extensão da moldeira e vai conseguir copiar todos os dentes. É uma dica. Outra dica, essas moldeiras têm essa aba aqui pequena. Um objetivo é não machucar e copiar bem. Freio, essa região de fundo de vestíbulo. Às vezes você tem um dente muito grande e parece que fica faltando moldeira. O que pode se fazer? Nós podemos pegar um pouquinho de cera e aumentar essa moldeira também nesse sentido aí de altura, não só de comprimento, mas em altura eu também posso personalizar a minha moldeira. Bacana? Então a moldeira ela é personalizável. Você pode aumentar com godiva, você pode aumentar com cera, você pode abri-la ou fechar para ela ficar melhor adaptada à arcada aí do paciente sem machucar e tendo um resultado mais satisfatório. Lembrando que a distância do dente à moldeira é uma distância de mais ou menos 2 milímetros, a distância. E nesse sentido lateral aqui, também deve haver uma distância aí da vestibular do dente à extremidade da moldeira de mais ou menos 2 milímetros. Se a moldeira estiver batendo e não entrar, você tem que pegar uma moldeira maior. Ou se tiver um espaço muito grande, pegar uma moldeira menor. Isso faz parte da seleção da moldeira. Pronto, já falamos sobre a moldeira de aço, sem perfurações, com perfurações. E agora nós vamos para essa moldeira aqui de plástico. Moldeira de plástico, especificamente essa aqui, ó. É uma moldeira sensacional, porém, desvantagem grande, pouquíssima aderência do material à moldeira. Então o material tem pouca aderência a essa moldeira, mesmo tendo essas perfurações, o plástico ele impede, ele não causa uma tração grande ao material de moldagem. Por esse motivo eu sempre passo um adesivo, quando vou moldar com silicone. Qual a indicação para essa moldeira? Até dá para fazer um modelo de estudo, mas um modelo de trabalho, usando silicone jamais, porque ela vai sofrer distorção. Qual a indicação dela? A indicação dela é implante. Essa aqui é implante. Então, em um caso onde eu tenho um implante, vou tirar aqui esse transferente. Aqui eu tenho um modelo de trabalho, mas suponhamos que isso seja uma boca e eu preciso moldar esse implante. Eu preciso de uma peça como essa, que é o transferente. Eu coloco aqui o transferente conectado no implante e eu tenho que parafusar esse transferente. Eu tenho que parafusar esse transferente
no implante. Ó, parafusei o transferente no implante. Lembrando que isso aqui nós estamos simulando que é uma boca. Parafusei o transferente no implante e agora eu preciso moldar. Se eu for usar uma moldeira de metal, eu não vou conseguir moldar, por quê? Porque o material vai envolver esse transferente e depois eu não vou conseguir desparafusar o transferente para tirar o transferente junto com o material de moldagem. Mesmo tendo perfurações, eu nunca vou acertar o furinho. Resumindo, quando nós vamos moldar uma boca que tem implante, eu quero moldar o implante, eu tenho que usar um transferente e esse parafusinho ele tem que ficar para o lado de fora da moldeira. Eu tenho transferente para moldar com moldeira fechada, tem transferente para moldar com moldeira fechada. Mas, quando eu estou usando transferente e essa cabecinha ela tem que ficar para o lado de fora, o ideal é que você molde com uma moldeira de plástico, olha. E essa aqui, ela vem toda seccionada, porque eu aperto, ó, e eu marco aonde que o parafuso tem que passar, eu marco onde o parafuso tem que passar, então foi mais ou menos aqui, ó. Marquei onde o parafuso tem que passar. E eu vou tirar, vai sair, não sai com muita facilidade isso aqui, mas sai, ó. Então eu quebro esse aqui, que ele já vem praticamente seccionado. Ó, eu quebro só essa partezinha, ó. E agora o meu transferente ele consegue passar aqui, ó. Vou colocar o material de moldagem. Vou colocar o material de moldagem, silicone, e levo para a boca do paciente. Essa cabecinha, que é o parafuso, fica para o lado de fora. Depois que o material tomou presa, endureceu, eu tiro o parafuso, e o transferente ele vem junto com quem? Ele vem lá dentro do material de moldagem. Transferente, ele vem lá dentro do material de moldagem. Enfim, qual a indicação da moldeira de plástico? Como essa aqui, moldar prótese sobre implante, moldar implantes. Cabeça de implante, moldar componentes, vocês entenderam qual que é o objetivo. Ah, mas a moldeira não vai distorcer? Vai. Só que eu não estou trabalhando com dente, eu estou trabalhando com componentes metálicos. O implante é metálico, o análogo é metal, isso aqui é metal, isso aqui não vai sofrer distorção nenhuma. Ele já vem pronto. Então não tem problema se a moldeira sofrer um pouquinho de distorção. Tem essa moldeira aqui que ela é muito conhecida, também é de plástico. Também pode ser utilizada para moldar prótese sobre implante, então a indicação dela também pode ser prótese sobre implante, porém você tem que pegar uma broca e furar, não é tão fácil de tirar a região que você quer abrir, não é tão fácil como essa, não é tão bacana como essa, mas você pode colocar aqui, marcar mais ou menos onde está o implante e fazer um buraco com uma broca e usar essa moldeira também. Essa moldeira é muito usada em laboratórios de ortodontia, em clínicas ortodônticas, porque tem essa aba extremamente alta e essa aba empurra a mucosa, empurra aqui a bochecha e faz com que o material de moldagem corra até o fundo de vestíbulo e consiga copiar todo esse alvéolo, consiga copiar todo o fundo de vestíbulo. Então essa moldeira, a finalidade dela é empurrar bem os tecidos moles para que o material escoe até o fundo de vestíbulo. Não é indicada moldar prótese fixa, fazer modelos de trabalho com esse tipo de moldeira. Ela é muito desconfortável, ela é muito flexível, né? Ela movimenta bastante
tem uma baixa aderência do material de moldagem nela, então ela tem muitos pontos negativos e não tem indicação para se moldar prótese fixa com ela. Resumindo, qual moldeira eu utilizo para moldar em prótese fixa, para se fazer modelo de trabalho? As próteses rígidas, de metal, aço, ou as moldeiras rígidas de alumínio com perfuração ou sem perfurações. Essas são as indicações aqui para prótese fixa, tanto para fazer modelo de trabalho, como para fazer modelo de estudo. Então, falamos sobre isso. As moldeiras HDR, indicação, boca desdentada, com perfurações, falamos quando usar a moldeira HDR com perfuração e quando usar a moldeira HDR sem perfuração. O objetivo dela é confeccionar modelo de estudo e não modelo de trabalho. As moldeiras parciais com cabo giratório e cabo rígido, tem algumas indicações, pré-moldagem para fazer provisório, moldagem para copiar novamente o preparo, só da região preparada. E as moldeiras de plástico, nós já falamos sobre as indicações dela, modelo de estudo ou modelo de trabalho em prótese sobre implante. Então, para se moldar implante ou componente, para se fazer prótese sobre implante, nós precisamos da moldeira de plástico, vocês entenderam por quê? Por causa do transferente, e esse parafuso tem que ficar para o lado de fora da moldeira, nós precisamos furar a moldeira, e é mais fácil furar uma moldeira de plástico do que furar uma moldeira de aço. Então, essa é a indicação das moldeiras de plástico. Eu acho que nós falamos bastante sobre esse assunto, que não é um assunto comentado, mas é um assunto importantíssimo. Moldeiras. Moldeiras é um assunto para nós em prótese, é fundamental, é um instrumento que nós não conseguimos fazer uma prótese sem esse instrumento, a não ser que você utilize um scanner intraoral, faça um modelo digital, através desse modelo digital virtual, faça um modelo em 3D, através de uma impressora 3D, dessa forma você não vai precisar da moldeira, mas caso contrário, nós precisaremos da moldeira para moldar o paciente, fazer um modelo, fazer um molde e fazer um modelo para a confecção da prótese. Era isso que nós tínhamos para hoje, o assunto moldeiras, e espero vocês até a próxima semana. Um abraço, fique com Deus.